Bom dia, sou Lucidalva e estarei fazendo as perguntas dessa entrevista para um trabalho da disciplina de Antropologia Jurídica do quarto semestre de Direito da UFES. Salientamos que o tema central do nosso trabalho é a interseccionalidade de raça, classe, gênero e idade. Para isso, faremos perguntas a um assistente social com o intuito de evidenciar situações práticas das intersecções de preconceitos nas quais as identidades das pessoas envolvidas serão preservadas. Nosso trabalho envolve o conceito de interseccionalidade, trabalho por Kimberly Crenshaw, que significa uma fusão de aspectos sociais na realidade de uma única pessoa. Conceitos como racismo, discriminação de gênero, classe e raça, por vezes podem aparecer unidos na vida de uma pessoa, trazendo uma série de problemas distintos. Bom, eu vou iniciar essa entrevista querendo saber se você, enquanto assistente social, já vivenciou alguma situação de violação de direitos que te marcou pessoalmente ou profissionalmente. Bom dia, primeiramente. Na trajetória enquanto assistente, em atendimento, sim. Enquanto pessoa, não, graças a Deus. Em atendimento, atendi uma agente comunitária que trouxe uma demanda até nós sobre uma senhora de 69 anos, exatamente, que tinha algumas limitações. Pediu que fizéssemos a visita e ao chegarmos fomos deparados com o cárcere privado. Uma mulher negra que na sua mocidade, ela, para sobreviver, fazia vida. Conheceu seu companheiro neste meio, o qual vieram convivendo, ela ficava de cidades em cidades e vieram parar na cidade do estado da Bahia, em Feira de Santana, aonde a mesma se tornou vítima do companheiro, que é alcoólatra, proibia que ela saísse. E ao chegarmos, encontramos a pessoa em situação de violação de direito, tanto física quanto psíquica. Sua saúde estava extremamente abalada, ela não tinha renda nenhuma, ele acolhia muitos lixos dentro de casa, ele trabalhava como coletor de lixos. Ela não tem vínculo familiar, ela não tem filhos, os genitores dela já eram falecidos há muitos anos, ela não tem parente nenhum. Tentamos entrar em contato com uma tia dela, que ela não sabia nem se ainda estava viva, na cidade de Rui Barbosa, também no estado da Bahia. Não tivemos êxito, mas começamos a correr atrás. Tiramos os documentos dessa senhora e demos entrada na saúde dela, na unidade básica de saúde do bairro onde ela mora. A mesma estava dentro de um recinto cheio de lixo, tinha ratos de esgoto. Ao chegarmos lá, deparamos isso. Foi algo onde você me perguntou se me chocou, que me assustou sim. O rato passava por cima da perna dela, não tinha lâmpada, não tinha água, não tinha uma boa condição de higienização para ela. Tinha uma vela acesa, era uma casa, como eu disse anteriormente, cheio de lixo, ela sentada em uma cadeira de balanço, não tinha televisão, não tinha geladeira, não tinha um fogão, ela não conseguia se locomover, uma vela acesa e dentro de um quarto, ela tomava banho de cuia, para que a gente pudesse ter acesso, era com bastante dificuldade. E a mesma relatou que quando ele bebia, ele ainda o agredia. Ele passava a maioria do tempo fora de casa, recolhendo lixos para levar para dentro de casa. E quando chegamos, ela estava sentada com a perna ferida, com vários bichos e os mosquitos em cima. E aquilo nos inquietou. Tínhamos que tirar aquela mulher daquela situação. Tínhamos que tirar aquela mulher daquela situação de vulnerabilidade, não só social, mas psicológica e física. O emocional dela estava extremamente abalado.
Ficamos sabendo dessa situação, como eu relatei, através de uma agente comunitária que se sensibilizou com o caso, trouxe até nós, veio até o nosso equipamento, aonde relatou, solicitou a visita, fomos lá. Hoje, depois, isso foi no mês de março, e depois disso, ficamos sabendo que agora, no mês de final de setembro para início de outubro, ela conseguiu dar entrada na sua aposentadoria. Hoje ela é beneficiária de prestação continuada do BPC, conhecido como LOAS para alguns, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Hoje ela não está mais com ele. Hoje ela alugou uma casinha própria, tem uma casinha onde ela paga o seu aluguel, ela compra seus remédios, está indo para o médico, está sendo valorizada, está tendo uma higiene assídua, porque antes não existia essa higiene assídua, né? Está indo para os médicos e continua sendo acompanhada pelo equipamento. Bom, é muito tocante, né? Essa história. Outra pergunta que eu tenho a te fazer é: essa realidade é muito distante ou é algo corriqueiro, né, dentro do meio social? Dentro do meio social. Pode estar na tua casa, pode estar na minha. Pode estar na casa do vizinho. E muitas vezes a gente tampa os olhos para a gente não enxergar uma realidade que é nua e crua. A violação de direito ela existe porque muitas vezes nós mesmos fugimos de uma realidade. Então, com relação aos meios de denúncia, o equipamento, né, da rede social assistencial, enquanto CRAS, é o melhor lugar? Tem outros lugares que podem receber esse tipo de denúncia? Sim, sim, pode. Existe CRAS, que é a proteção básica. Existe o CREAS, que é de alta complexibilidade. Tanto o CRAS quanto o CREAS caminhamos em parceria. Que CRAS trabalha com prevenção, com proteção, perdão, e CREAS com prevenção. E as demandas que chegam até nós, que eu costumo dizer que o CRAS é a porta. Tudo vem para o CRAS. CRAS é sua família. Por isso que nós somos proteção de atendimento familiar e individual. Nós oferecemos um leque de serviços para as pessoas grupais, seja ela família e indivíduos que esteja precisando de serviços, e o CREAS é para os direitos que são violados. E também temos parceria com o Ministério Público, com a Segurança Pública. Havendo necessidade, acionamos a polícia. Voltando um pouco a esse caso, você acredita que a junção de vários fatores, né, na vida dessa mulher, o fato de ser mulher, negra, pobre, idosa, aumentou a vulnerabilidade e o nível de probabilidade de violência? Não só em ser negra. Infelizmente, fazemos parte de uma sociedade que existe várias mazelas deixadas pela questão do capitalismo. A questão social ela é cheia de mazela. Infelizmente, essa mulher ela foi vítima de uma sociedade. Talvez naquela época, quando ela na mocidade, ela não tinha tantos recursos para que ela pudesse sobreviver sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem ninguém que pudesse ajudar. E talvez, não estou justificando, por favor, talvez ela encontrou, vamos dizer assim, na prostituição, dinheiro, entre aspas, recursos para sobreviver. Porque se você observar, a vulnerabilidade dela começou na mocidade. A vulnerabilidade dela começou não só física. Eu quero trazer para você também a questão psicológica. A partir do momento que ela perdeu os pais. Que com 17 anos, ela entrou nesse mundo. Bom, então por aqui eu encerro a entrevista. Agradeço a assistente, né, pelos dados fornecidos e fico feliz pelo final. Então, Lucidalva, agora eu vou te fazer alguns questionamentos sobre o caso.
Em sua opinião, a junção de fatores sociais de vulnerabilização, como o fato de uma pessoa ser mulher, negra, pobre e idosa, aumentam a probabilidade desta pessoa sofrer violência? Sim, sim. O caso citado, ele em si traz uma cascata de violências, né? Primeiro, ela teve uma fragilidade familiar, né? Uma fragilidade de estruturação familiar, que gerou uma fragilidade econômica, onde ela teve que recorrer a outros meios para poder fomentar seu sustento, teve que vender, né, seu corpo, e através da situação entrou em um relacionamento fragilizado, e nesse relacionamento fragilizado, onde ela fica dependente desse parceiro, ela se torna idosa dentro desse relacionamento, continua sofrendo dentro desse processo, né? E fica com isso uma cascata de vulnerabilidades. E que a partir do momento que você não entra com a ação de um terceiro para quebrar esse ciclo, só iria piorar. Por que isso ocorre? Como podemos contornar a situação? Bom, isso ocorre quando você tem uma estrutura social fragilizada. Eu acredito que hoje, até por estar no meio da rede socioassistencial, por mais que a gente tente, né, não se consegue abarcar e abraçar todos os públicos de uma maneira abrangente. A gente faz trabalho social dentro das vulnerabilidades, dentro das possibilidades, mas não tenho como dizer que eu abarco 100% das pessoas que precisam hoje. E até muitas vezes por desconhecimento, né? Poxa, uma pessoa que perde a mãe, que perde o pai, que não tem como se sustentar, ela vai se sustentar como? Através de quê? Você tem algum programa assistencial que vai cobrir esse público? O que é que você podia fomentar naquela época, né? Hoje ela já é idosa. Hoje a gente já não tem um suporte. Imagine naquela época. É muito complicado, muito delicado. Quais fatores, além dos citados, podem ter corroborado para que essa senhora tenha permanecido neste ciclo de violência? Eu acho que a permanência no ciclo de violência, ela se dá também pela dependência emocional. Eu acho que a gente não tratou desse ponto, mas é crucial quando se trata de mulheres, relacionamentos, agressão e etc. A gente acaba atrelando também essa questão da dependência emocional, da dependência do parceiro, da dependência financeira. Hoje a gente tem uma série de mulheres, apesar da questão do hipotecaramento e etc., que dependem financeiramente do seu parceiro e por isso não saem do relacionamento. Por isso que ela não tentava quebrar esse vínculo com ele. Porque ela precisava se submeter àquilo para poder não morrer de fome, para ter onde ficar. Então é importante que a gente também trate desse fato. As mulheres hoje elas não têm políticas que possam promover a autonomia da mulher, para que ela saia desse ciclo de violência. Qual a importância do estudo da interseccionalidade para lidar com os problemas sociais? Através do estudo da interseccionalidade, a gente consegue fazer uma análise social mais clara. Como? A partir da análise de um território onde a gente tem incidência de mulheres que são negras, que têm filhos, mas que precisam trabalhar fora. Quando a gente atrela essas características, a gente começa a criar um programa social específico, a ter um trabalho social em cima daquelas vulnerabilidades. E a partir do momento que a gente trabalha com isso isoladamente, a gente não consegue promover um trabalho concreto. E quando você trabalha o globo, é mais fácil resolver, porque você resolve uma esfera e não abarca a outra. Você acha que acontece uma naturalização da reunião dessas vulnerabilidades em situações de violência? Sim, sim, as mulheres hoje, e acredito que na época dessa senhora também, elas costumam a naturalizar. A naturalizar como? Poxa, você já está em uma situação de vulnerabilidade. Você já não tem dinheiro. Você vai tentar se sair daquele companheiro para viver como? Poxa, eu não tenho nada que vá me sustentar, nada que vá me assegurar. Como é que eu vou sair desse ciclo? Como é que eu vou me desvincular? Não tem como. E aí o ciclo de violência permanece, infelizmente. Você acha que essas pautas têm sido negligenciadas pelo movimento feminista? Bom, o movimento feminista, ao mesmo ponto que tenta que tem um trabalho árduo, ele não tem como abarcar. O movimento feminista ele trabalha sim a interseccionalidade. Porém, ele não chega a todos os lugares. Ele não abrange
atue, não tem força o suficiente. Querendo ou não, essa questão assistencial é uma questão que envolve muito o governo e a gente não tem uma política assistencialista que trabalhe com o cunho de movimentos feministas, por exemplo. A gente não tem esse apoio. A gente tem o trabalho legal, o trabalho dentro do SUAS, o trabalho dentro da lei. Mas o movimento, ele fica no movimento. O movimento ele não tem um trabalho conjunto com a rede. E isso sim é muito prejudicial, porque esses movimentos eles conseguem fazer um levantamento legal e contribuir, enquanto a rede fica mais no formalismo, no trabalho formal, que infelizmente não consegue abarcar e reduzir todas as mazelas sociais. Em sua opinião, o que poderia ser feito para solucionar esse problema? Bom, o que pode, para mim, ser feito para solucionar esse problema é o trabalho aliado, certo? Entre a rede socioassistencial, os outros entes que também trabalham com essas questões de proteção aos negros, às mulheres, com as questões dos trabalhos em comunidades vulneráveis. Eu acho que o trabalho aliado entre os entes governamentais e esses outros entes sociais, que acabam ajudando também, para mim isso sim pode fazer diferença. É um trabalho real, não só o trabalho prático de estar atendendo porque tem uma NOB, porque tem umas SUAS que rege as coisas, não. A gente tem que fazer um trabalho social porque tem uma galera que precisa, que tem uma série de vulnerabilidades que tem que ser tratada através de estudo. O estudo do interseccional com relação às vulnerabilidades é o único meio de a gente conseguir sanar esses problemas de uma maneira mais eficaz. Então, essas foram as perguntas. Obrigada, Lucidal, pela sua Há contribuição. um ditado no nosso país que diz que em países como o Brasil, a violência tem cara, cor e endereço. Muitos podem achar que é exagero, mas ao analisar dados sobre as taxas de violência em nosso território, é evidente a diferença quando a comparação é entre raças. Segundo o Atlas da Violência 2020, entre 2008 e 2018, o número de pessoas negras vítimas de homicídio no Brasil aumentou 11,5%, enquanto entre pessoas não negras houve uma queda de 12,9%. Infelizmente, as estatísticas não param por aí, pois quando se trata de taxa de analfabetismo, nível universitário, expectativa de vida e desemprego, o negro está sempre em desigualdade perante o branco. O que se pode extrair desses dados é que a violência contra essa etnia perpassa por vários âmbitos, ou seja, vai da saúde pública à educação, passa pela distribuição espacial, manipulação da pobreza e todas as outras vedações impostas a eles. Esna Rowland diz que o racismo existe exatamente para expropriar os grupos discriminados do acesso a todo e qualquer recurso. E é exatamente o que é feito através dessa política de genocídio direcionada aos negros. A violência contra a classe também é algo marcante em nosso país, na medida em que pessoas de baixa renda são segregadas da sociedade de forma geográfica e social. A existência de favelas e periferias é a prova disso. Neste viés, ressalto que a violência contra a classe vai além da violência física propriamente dita, perpassando pela precariedade da educação e saúde pública e indo até a dificuldade de acesso à justiça e aos meios de proteção fornecidos pelo Estado. Mari Garcia Castro e Miriam Bramovei versam exatamente sobre isso em seu artigo Jovens em Situação de Pobreza, Vulnerabilidade Social e Violência, onde as autoras chamam a atenção para a vulnerabilidade que os jovens de classe baixa estão inseridos. Apesar de tratar dos jovens, é possível ampliar esse recorte social feito por elas para a população de baixa renda no Brasil como um todo, a qual enfrenta dificuldades a todo instante, não tendo acesso aos seus direitos fundamentais que são assegurados, teoricamente, pela atual Constituição Federal vigente. Sobre este aspecto, saliento a dificuldade de acesso e de segurança enfrentada por essa classe social. Isso se comprova na pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, a qual constatou que 77% da população com renda inferior a 2 salários mínimos não confia na polícia, o que faz com que a população de baixa renda não tenha quem recorrer, caso precisem. Assim, e por fim, trago aqui, parafraseando o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão Adjunto e Procurador Regional da República, Marlon Alberto Weichert, quando, em seu artigo Violência Sistemática e Perseguição Social no Brasil, diz que
O Estado, na sua relação com os trabalhadores e demais atores das classes mais pobres, age com espírito classista, a partir de uma visão arcaica de dominação e de oferecimento de favores em troca de lealdade, ou seja, clientelista. Nesse modelo, o fortalecimento e reconhecimento do direito dos mais pobres é rejeitado, sob o temor de que possa prejudicar as vantagens das elites. Benefícios aos trabalhadores e aos pobres são entendidos como concessões, ao invés de prestações. O Estado, por sua vez, é um instrumento de dominação e controle e é usado para impedir a organização social das classes mais baixas. A desigualdade de gênero acontece quando ocorre algum tipo de discriminação ou preconceito contra outra pessoa por conta do seu gênero. Quando falamos sobre machismo estrutural e como ele se fortalece no nosso dia a dia, através da cultura do patriarcado, se mostra sob formas muito acentuadas pela religião, pelas piadas, pela suposta descontração justificada pela natureza dos homens. O combate a isso se torna infinitamente mais difícil. Então, no desenvolvimento das sociedades patriarcais, o homem detinha o poder de decisão sobre a família. Assim, esse modelo foi transposto para o ambiente familiar, privado, para o âmbito público, fazendo com que os sistemas políticos se desenvolvessem sobre os comandos masculinos. Por isso, durante muito tempo, a mulher foi excluída da participação efetiva nos lugares públicos e espaços públicos. Existe uma frase de Simone de Beauvoir que fala que não se nasce mulher, se torna-se mulher. E essa definição vem através de uma construção social, que se mostra num processo de assimilar padrões comportamentais que são esperados das mulheres, que elas devem reproduzir e devem agir de acordo com eles. Assim, muitos direitos das mulheres demoraram muito para serem conquistados e muitos ainda não foram. O assédio, a desigualdade salarial, a autonomia das mulheres, a maternidade, o aborto, são alguns das várias lutas das mulheres atualmente. A violência contra o idoso consiste em um ato violento ou a sequência dele, causando sofrimento ou dano à pessoa idosa. Se trata de uma problemática global que envolve direitos humanos, saúde, ação de políticas públicas, necessitando de uma atenção especial sobre o tema. Ocorre em muitos casos a subnotificação, onde ele não é visto como um problema público, mas sim algo privado, onde parte das agressões vem do próprio seio familiar do idoso. Diversos são os tipos de violência enfrentados por essa parcela da população, principalmente a negligência, que ocorre quando se deixa de ofertar os cuidados básicos a esses idosos, seguida pelo abandono, que acontece na ausência ou na omissão dos familiares ou responsáveis de prestar socorro a um idoso que precisa dessa proteção. Ainda há a violência física, que ocorre no uso de força para obrigar o idoso a fazer algo contra sua vontade, provocando-lhe dor e incapacidade. Seguida pela violência sexual, que ocorre no movimento desses idosos em atos ou práticas eróticas por meio de ameaça, violência física ou o aliciamento. Também existe a violência financeira ou material, que é a exploração imprópria ou ilegal não concedida por esses idosos de seus recursos financeiros. E, por fim, uma das mais frequentes, que é a violência psicológica, que inclui comportamentos que afetam a autoestima ou o bem-estar do idoso, como xingamentos, sustos, constrangimentos, impedimento que vejam amigos e familiares próximos. Bom, segundo a cartilha do governo federal sobre a violência contra a pessoa idosa, as denúncias de violações contra pessoas idosas representam 30% do total de denúncias recebidas pela Disque 100 em 2019. E ao longo desse mesmo ano foram contabilizados 48,5 mil registros de denúncias de violações de direitos das pessoas idosas, certo? Esse número coloca os idosos na segunda colocação de grupos mais vulneráveis, atrás apenas de crianças e adolescentes, que ocupam o primeiro lugar com 55% do total de denúncias. E com a pandemia também houve um aumento desses casos de violência contra o idoso, como de acordo com o jornal da USP, com os dados que foram disponibilizados pelo Disque 100, de 2019 para 2020,
O número de chamadas para reportar algum tipo de violência contra o idoso foi de 48,5 mil para 77 mil denúncias. Houve um aumento de 53% do número de denúncias. Até o primeiro semestre de 2021, o número de denúncias registradas passou de 30 mil. A violência contra o idoso segue em posições marcantes no ranking dos dados de inúmeras violências. E a menos que os setores de atenção primária, principalmente no que consiste na criação de políticas públicas sobre o tema, e também da assistência social, estejam bem equipados para identificar e lidar com o problema, o abuso ele continuará sendo subdiagnosticado e ignorado. O conceito de interseccionalidade foi pensado inicialmente em 1989 pela feminista negra e professora de direito dos Estados Unidos Kimberly Crenshaw, que observou o caso de uma mulher afro-americana que tentou ingressar na justiça contra uma fábrica que não contratava mulheres, mas que teve sua petição negada pelo fato do tribunal não ter a consciência do que se trata uma luta interseccional. Essa ideia, a interseccionalidade, diz respeito a algo que se realiza por meio da intersecção, ou melhor, do cruzamento de diversos assuntos em um mesmo ponto de vista. Como você já pode ter observado até aqui, ao longo desse documentário, a depender da posição que uma pessoa ocupa na sociedade e das suas características pessoais também, ela pode estar sujeita a diversas formas simultâneas de opressão. Um exemplo disso é a mulher negra, idosa e pobre, que tem suas questões divididas entre as opressões de gênero, sua identidade e herança africana, a questão da vulnerabilidade da idade e também da classe proletariada em que ela ocupa. Ou de uma mulher bissexual nordestina, por exemplo, que além de enfrentar duplamente o machismo, ela também se dá de cara com preconceito regional. Assim, entender a interseccionalidade é sobre ter a consciência de que somos seres plurais, formados pelo cruzamento de diversas lutas, diversos desejos e experiências, e ao mesmo tempo também somos únicos, de modo que todos os pontos de vista devem ser analisados e respeitados.